Bom, boa tarde novamente. Estamos reiniciando agora aqui a sessão. Estamos antecipando no dia 10 os processos do dia 11 às 9 da manhã, por ter cumprido a pauta do dia 10 já integralmente, conforme permitido pela portaria. Nós vamos seguir a ordem da pauta para fins dessa antecipação. Não há sustentação oral dos contribuintes quanto a esse processo, efetivamente, nem por videoconferência, nem mesmo por vídeo gravado. Então, agora nós temos uma série de processos da conselheira Bianca Felícia. Contribuinte é LA Falcão Bauer, Centro Tecnológico. São os processos de 29, acho que até 37, né, doutora Bianca? Até 37, isso. 37 da pauta. Então, se a senhora fica à vontade para relatar em conjunto, conforme achar melhor, porque parece que são do mesmo tema, como eu já perguntei anteriormente. Então, fica à vontade. Aí são item 29 a 37 da pauta, Falcão Bauer, relatoria da doutora Bianca. Com a palavra. Obrigada, presidente. Eu vou relatar o primeiro processo, número 29, e aí depois eu discorro sobre a similaridade com os demais, porque eu acho que a gente consegue fazer um julgamento em conjunto. Então, o presente processo trata de PERDECOMP, pelos quais a interessada pretende aproveitar suposto crédito de saldo negativo de RPJ referente ao ano calendário 2003, valor original de 286 mil. Então, aqui pela tabelinha, vou pedir desculpas, eu já estou aqui no início do voto, onde eu faço um resumo dos fatos novamente. Aqui pela tabelinha, deu para ver que todo o saldo negativo é composto por retenções na fonte. O despacho decisório, ele reconheceu em parte o crédito pleiteado, e aí dá para ver também aqui pela tabela que eu colacionei. A decisão de primeira instância deferiu parcialmente o pleito do contribuinte, posto que ele teria comprovado apenas parcialmente as retenções sofridas. E aí eu coloco de novo a tabela, né, de como que ficou, o que foi confirmado pelo despacho decisório. Houve um reexame das DIRFs apresentadas, e aí como é que ficou no final aqui das contas. Eu não vou ler o voto todo, porque eu acho que ele é uma matéria que a gente já julgou várias vezes e a gente consegue resumir. Basicamente, a DRJ, ela julgou com base no artigo 923 do regulamento, que fala que a retenção só pode ser comprovada mediante informe de rendimentos expedidos pela fonte pagadora. E essa questão no CARF está superada pela súmula 143, né, que fala que a prova do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio de comprovante de retenção emitido pela fonte, ou seja, há aceitação de outros métodos de prova, de outros meios de prova. Então, eu estou partindo dessa premissa, eu estou divergindo da DRJ nesse ponto para aceitar os documentos que foram juntados em sede de manifestação de inconformidade e recurso voluntário. E aí, eu confesso que eu encaminhei meu voto aqui para o provimento parcial, mas também pode ser o caso de diligência, para que seja analisada essa documentação, também que seja analisada a escrituração contábil que foi juntada especificamente no que se refere ao oferecimento à tributação das receitas, para fins de aproveitamento do crédito de retenção, de acordo com a súmula 80, e aí que volte com esses dois pontos esclarecidos para que a gente consiga continuar o julgamento. Então, todos os processos são iguais, alguns dizem respeito à CSL e outros ao IRPJ. Eu estou aplicando igualmente a mesma resolução para todos os processos, e IRPJ, CSL e período de apuração diferente. Então, uma matéria que a gente já julgou várias vezes, acho que não há maiores complexidades. Esse é o voto, presidente. Eu acho que eu ainda não julguei isso aqui, né? Na realidade, eu acho que meu posicionamento sempre foi no seguinte sentido: eu acho que o comprovante de retenção, se você efetivamente está sendo legal, é uma coisa que é necessária, mas não é suficiente, entendeu? Na verdade, eu tenho alguma restrição quando o contribuinte não consegue apresentar esse comprovante de retenção em nome da fonte pagador, porque tem esse somente aqui do artigo 55, que é um pouco complicado.
eu até acho que até eu vou votar, vou acompanhar a diligente, eu vou até adiantar meu voto um pouco, porque não tem problema nenhum disso, até para vocês poderem votar de acordo, efetivamente. Mas quando eu leio esse 55 da GC 7450, ela diz o seguinte: somente poderá ser compensado se o contribuinte possuir comprovante de retenção. O que eu normalmente aceitava como suprimento disso aí, quando eu estava na DRJ, era a DIRF, porque, na verdade, eu acabava me assegurando o seguinte: olha, a retenção foi efetuada efetivamente, eu tinha acesso à DIRF, então, efetivamente, eu conseguia suprir isso. Agora, se não tiver nos autos nem a DIRF, nem o comprovante de retenção, eu, por exemplo, nunca aceitei a nota fiscal, efetivamente, de prestação de serviço, como elemento bom para se validar a fonte, não. Eu estou até adiantando para vocês, porque... Eu não entrei tanto nos detalhes desse julgamento, porque a gente tem uma súmula CARF, né, em relação a isso, de que são aceitos outros meios. E ele não... Eu não sei se essa súmula vinculante, né? Talvez eu tivesse... Não, todas as súmulas CARF são vinculantes aos conselheiros. Sim, entendi. Talvez não fosse vinculante a mim na DRJ na época. Sim, mas, no entanto, nos precedentes que deram aso a essa súmula, eu dei uma olhadinha, porque eu também fiquei na dúvida, poxa, nota fiscal, né, uma coisa meio assim, mas realmente eles aceitam. Quando a nota fiscal tem lá a retenção, e essa retenção foi escriturada também contabilmente, então é aceito esse tipo de comprovação também. Inclusive, se não me engano, tem precedente da Câmara Superior, até para dar suporte à edição da súmula, né? Porque o que acontece é que, uma vez a súmula não diz o que é o documento, né? Então, a gente superando, é o que eu falei, a princípio, qual era o meu posicionamento? Olha, somente o comprovante de retenção, ok, 55. Mas eu cheguei a aceitar, acho que em vários processos da DRJ, onde eu tinha uma DIRF mostrando a retenção e não existia esse comprovante. Então, você não teria de acordo com a súmula. O problema é que, se a gente aplicar a súmula, vai ter que entrar na discussão de o que seria esse documento adicional suficiente para mim. Posso até me orientar, você pode até realmente ter razão de um precedente me orientar no sentido da nota fiscal ser suficiente e tal. Mas o teor da súmula em si não diz isso, a gente estaria nessa discussão. E eu acho assim, antes de entrar nessa discussão, talvez fosse bom eu converter em dividendos, porque para vocês, esclarecimento adicional, mesmo para quem aceita a nota, é suficiente do mesmo jeito, entendeu? Não faz muito sentido eu travar isso aqui, fazer esse tipo de discussão agora, se vocês, até para afirmar a posição de vocês, ainda tem que... precisam de algum esclarecimento adicional. Então, nesses casos, o que eu prefiro fazer? Eu acedo a diligência que está sendo proposta e, na volta, a gente discute aqui se eu acho que a nota fiscal é boa, se é ruim, efetivamente, ou não. Efetivamente. Foi isso que eu quis dizer, na realidade. Agora, eu não sei, teria que pensar um pouco. Mas estou só... Porque eu acho que eu não julguei ainda isso aqui. Eu me lembro que na DRJ eu tinha esse posicionamento, mas agora eu teria que julgar agora sobre a égide da súmula, efetivamente vinculante do CARF, efetivamente, para precedente. Poderia até olhar os precedentes aqui, mas não acho que seja o caso. Né? Eu acho que, na verdade, seria bom até esclarecer, para até que vocês, se não mais seguro na volta de vocês, o que é relevante aqui, o que foi feito, o que existe aqui nos autos, essa documentação adicional ou não, efetivamente. Foi só uma observação que eu fiz, porque como eu não julguei isso ainda, não sei se o doutor Sérgio já julgou isso aqui também. Na verdade, a gente tenta pedir alguma comprovação do recebimento líquido dos valores. Né? Uhum. Se comprovar que recebeu líquido, quer dizer, descontado da retenção, então, de alguma forma, pedisse para que o contribuinte comprove isso, com status bancários ou alguma coisa que ele tenha para comprovar. Ele está falando uma coisa que também é relevante. Né? Se houve liquidação financeira pelo valor líquido da nota. Isso é uma coisa que também a gente leva em consideração. Né? Agora, bom, eu acho que eu estou pronto para votar. Não sei se também... Eu estava pedindo a palavra. Eu vou fazer algumas considerações em relação a essa questão aqui. A gente já votou, assim, diversos processos, esse colegiado a gente já votou, e muito antes da súmula CARF 143, a gente já, inclusive eu tenho um voto aqui nesse sentido, de que eu tinha entendimento de que o comprovante de retenção não é o único documento hábil, ainda que tivesse, assim, o contribuinte não apresentou o comprovante de rendimento.
poderia a unidade de origem consultar a DIF, ainda que não tenha um comprovante e ainda que não tenha a DIF, eu sempre defini a posição que o contribuinte pode provar de outras formas, porque, na verdade, ele não pode ser penalizado por uma obrigação acessória que deixou de ser efetuada por aquele que pagou por um serviço. Então, por exemplo, no caso, eu tenho até um outro voto aqui que eu vou apresentar mais adiante, que no caso de, por exemplo, venda de mercadoria ou uma prestação de serviço, se houve a retenção, então a gente teria que documentos? A gente teria a nota fiscal, a prova do recebimento pelo valor líquido com um extrato bancário, a contabilização, e aí precisa o livro Diário e Razão, de que ele contabilizou a aquisição com o valor da aquisição mais o desconto da retenção, está na contabilidade, que ele ofereceu a tributação, o valor do rendimento total. Então, na verdade, se for no caso de prestação de serviço, compra de mercadoria, teria a nota fiscal, a prova de que o recebimento foi líquido e a contabilização de todos esses valores, inclusive no que diz respeito ao oferecimento da receita à tributação. Então, é o conjunto, isso a gente sempre trabalhou dessa forma. No caso, por exemplo, no outro sentido, a aplicação financeira, que é o processo que eu tenho. Então, foi uma aplicação no rendimento. Então, muitas vezes o contribuinte alega o seguinte: olha, eu ofereci a tributação pelo regime de competência, a retenção foi feita pelo regime de caixa, não se trata de prestação de serviço, eu não tenho nota fiscal de prestação, de aquisição de mercadoria, mas o que é que ele vai ter? Ele vai ter o comprovante da aplicação bancária, o resgate, o valor que foi feito do resgate e o oferecimento à tributação de todo aquele rendimento, e às vezes dá até um certo trabalho para o contribuinte, porque esse oferecimento à tributação foi feito em ano calendário anterior, mas essa prova cabe ao contribuinte. Então, eu acho que, e isso, obviamente, que tem que estar declarado, devidamente contabilizado em livro razão, minimamente. Então, assim, isso para mim, já eu tinha esse entendimento anterior à súmula CARF 143. Eu acho que agora a súmula veio justamente consolidar o entendimento de que o contribuinte não pode ser penalizado pelo descumprimento de uma obrigação acessória de alguém, de um tomador de serviço ou de quem vendeu a mercadoria. Então, assim, nesse sentido, eu acho que a gente pode até citar aqui alguns desses documentos, porque aí eu não me perdi agora se trata de, acho que é prestação de serviço, venda de mercadoria, se seria nota fiscal, mas minimamente a escrituração, o oferecimento à tributação e a escrituração do recebimento dos valores líquidos, tudo no livro razão, contabilidade. Não, então, doutora Giovana, eu acho que esse posicionamento de vocês é exatamente o que eu adotar, mas qual é o problema normalmente nessa história? É que normalmente você está numa situação que é um cinza, que é a seguinte: você não tem o comprovante de rendimento, de retenção, efetivamente, aí não tem a DIRF, e aí você começa, a súmula diz o seguinte: você pode ter outros documentos. Eu acho que esse conjunto de documentos é exatamente o que eu chamo, mas pelo que eu estou lendo aqui, por que eu falei isso também? A decisão de primeira instância, eu não sei, é o que eu falei, a segunda instância teria que analisar novos documentos, a gente até discutir se seria analisado ou não. Mas o que ela diz aqui é que o que teria seriam notas fiscais e mais os documentos internos da autuada, entendeu? Isso, para mim, ainda que tenha as notas fiscais, eu já ouvi casos em que eu neguei, efetivamente, entendeu? Eu não sei se tem aqui o informe, o recebimento líquido, se efetivamente tem a situação contábil para aprovar o oferecimento de tributação, não sei se isso está aqui. Entendeu? Vou esclarecer, então, esse ponto que a Giovana levantou, que realmente é muito relevante. O que o contribuinte anexa? Em sede de manifestação de inconformidade, ele vem com todas as notas fiscais. Então, são são milhares de documentos. E no recurso voluntário, ele vem com os livros contábeis. Então, ele vem com um pouco de tudo, assim, um pouco de tudo não, ele vem com tudo, né? A parte contábil e a parte de nota mesmo e tal. Realmente está bem minucioso o trabalho do contribuinte, ele fez um relatório direitinho, se vocês quiserem abrir aqui o recurso voluntário, a manifestação de conformidade, os autos, ele tem muitos documentos. Agora, o que ele alega também, que é um outro argumento que eu achei bem interessante, é o seguinte: ele fala, olha,
as DIRFs que foram apresentadas pelas fontes pagadoras, na maioria tem DIRF, algumas foram apresentadas com erros, porque quem pagou, né, o tomador, às vezes ele colocou na DIRF de pagamento a retenção, e às vezes aquela questão de competência e caixa, que a Giovana estava falando. Então, ele pode ter errado em qual DIRF que ele tinha que ter declarado. Então, ele fala assim, olha, mesmo que se você considerar a DIRF, você tem que olhar as outras DIRFs, porque ele pode ter colocado no mês X-1 e era no mês X, então tem que olhar do mês X para ver se não está ali, entendeu? E aí ele vai relacionando isso um a um. Então, isso é um outro argumento, porque às vezes a fonte pagadora não faz a DIRF, às vezes ela não entrega o informe, e às vezes ela erra no informe, e aí se você tem toda uma escrituração e toda a documentação que suportou essa escrituração, eu acho que tem documentação suficiente para ele comprovar, né? E aí teria uma outra questão para mim, que é a questão de aceitação desses documentos em sede recursal, né? Que aí até eu posso até enfrentá-la mais na frente também, pós-diligência, mas é que, teoricamente, qual era o impedimento do contribuinte, sendo o ônus probatório dele, nesse caso aqui de compensação, ter trazido isso já em sede de manifestação? Então, essa é outra questão, né? Você vê que a gente em manifestação, ele trouxe toda a parte de nota. De nota, mas não trouxe o contábil, né, doutora? Quando a DRJ falou assim, não adianta trazer nota fiscal, eu nem sei se isso está escriturado. Não, peraí, está escriturado sim, olha aqui os meus livros, entendeu? Entendi. Então, eu acho que entraria naquele artigo de você refutar, né, argumentos que foram trazidos pela DRJ. Então, eu acho que tem toda uma linha, uma lógica aí no que aconteceu. Tá bom. Porque, entendeu, doutor Giovanni, que exatamente o que aconteceu, tá vendo? Ele sempre traz as notas fiscais. Aí, assim, já houve casos que isso serviu para mim, isso que eu quis dizer na DRJ, quando eu tinha na DIRF. Aí a nota fiscal, tem na DIRF, ok, só a nota fiscal é suficiente. Mas, assim, quando vem só a nota fiscal e eu não tenho em DIRF, eu não acho que esses documentos adicionais da súmula CARF sejam supridos pela apresentação de nota fiscal. Tem gente que entende que sim, entendeu? Tem gente que fala, não, olha aqui, a nota fiscal está em nome dele, está pelo valor líquido, efetivamente. Eu também, no mínimo, e sempre pedi também, como o doutor Sérgio falou, a liquidação financeira pelo valor líquido que mostra que ele não recebeu essa fonte que está deduzindo. Né? Então, na verdade, é isso. Mas eu particularmente, eu não aceito só nota fiscal também, tá? Preciso fazer essa ressalva que, assim, para mim é nota fiscal acompanhada sempre da escrituração, e aí você, pela escrituração, você acompanha, inclusive, você já observa a questão do oferecimento à tributação, do valor cheio. Pois esse é um ponto importante, que eu incluí essa súmula 80 em referência à tributação, a gente não discutiu tanto, mas eu queria aproveitar a diligência para já ver esse ponto, né? Talvez a gente possa colocar o entendimento do colegiado aqui, para quando a diligência for feita, ser feita no sentido de verificar se na escrituração foi feito o oferecimento à tributação, se os valores das notas estão contabilizados pelo valor correto, entendeu? Para não dizer, a gente já deixar claro que a nota fiscal por si só não é suficiente, que precisa a escrituração contábil do oferecimento integral à tributação e o recebimento pelo valor líquido escriturado na contabilidade. Isso. Mas eu não sei, se esse é o posicionamento unânime, acho que não tem problema, né? Mas a gente colocar, o problema é se tem alguma variação, da gente pedir, já dizer o que alguém não concorda com essa... Eu praticamente, são esses elementos também que normalmente eu sempre... a menos que tivesse uma DIRF, tivesse o valor. Entendeu, doutora Giovana? Isso aí seria relevante para mim se, por exemplo, ela chega e fala para mim, não, olha, eu tenho uma DIRF aqui que tem um valor. Isso aí eu abriria a mão, efetivamente. Mas eu acho que, assim, a gente tem que diligenciar realmente. Agora, talvez fosse bom apontar o que se esperaria, né? Em linhas gerais, como a doutora Giovana falou, dizer, olha, também foi oferecida a tributação, não foi... Porque como o contribuinte vai se manifestar depois, ele pode trazer, né? Eu coloquei a diligência no seguinte sentido. Nesse modo, encaminho meu voto no sentido de converter o julgamento em diligência, retornando os autos à unidade de controle a fim de que
A. Seja analisada a documentação acostada aos autos em sede de manifestação de inconformidade de recurso voluntário, a fim de atestar a retenção na fonte dos valores declarados nos termos da súmula 143. B. Seja analisada a escrituração contábil especificamente no que se refere ao oferecimento à tributação pelas respectivas receitas pela RPJ nos termos da súmula CARF 80. E, por fim, se o pretenso crédito estava disponível na data de compensação levada a efeito pela recorrente. A autoridade fiscal responsável poderá intimar o recorrente a apresentar informações e documentos que entender necessários para melhor deslinde dos fatos controvertidos. Ao final da realização de diligência, a autoridade deverá elaborar relatório circunstanciado com os esclarecimentos solicitados, cientificando o contribuinte sobre tais conclusões e informando que ele poderá se manifestar sobre o conteúdo. Eu acho também bom. Eu acho que a liquidação financeira pelo líquido está nesse atestar a retenção, né? Espero que eles assim entendam, né? Porque... Eu posso colocar aqui, mas entre parênteses. No item B, que você diz? No A, eu acho. Seja analisada a documentação. Atestar a retenção na fonte, talvez fosse a efetiva retenção, inclusive através de comprovação dos valores recebidos líquidos da fonte retida, alguma coisa assim. Inclusive com comprovação, alguma coisa nesse sentido, de recebimento dos valores líquidos da fonte retida. Não sei se seria, eu assim, acho que seria o caso. Eles provavelmente iam dizer isso, né? Iam dizer o seguinte, olha, para mim ainda teria que, a fim de eu atestar a retenção, além da nota, evidentemente eu teria que ter o valor líquido, mas talvez pudesse incluir aqui para evitar qualquer tipo de surpresa, entendeu? Se eles não entenderem que esse atestar a retenção tivesse incluído isso. Eu não sei, a doutora Giovana talvez já tenha algum texto que, como ela acha que também essa liquidação financeira pelo líquido é importante, talvez já tenha algum texto pronto disso aí. Não me lembro agora de um texto específico, mas eu acho que o que a gente poderia esclarecer aqui, quando a conselheira Bianca colocou no item A, seja analisada a documentação acostada nos autos em série de manifestação de conformidade e recurso voluntário, aí quais sejam as notas fiscais e a escrituração contábil, certo? A fim de atestar a retenção dos valores declarados e o recebimento pelo seu valor líquido, porque aí você vai ter nota fiscal, a escrituração contábil, a retenção, e aí aqui, atestar a retenção na fonte dos valores declarados, vírgula, e o recebimento pelo seu valor líquido, ou seja, se ele, na escrituração contábil, ele contabilizou o recebimento líquido, né, não tem porquê. Eu acho que nesse caso nem precisaria tipo de um extrato bancário ou do cheque que foi o valor líquido. Eu acho que se ele na contabilidade ele contabilizou o valor líquido, tá de bom tamanho. Então, na verdade, seria especificar aqui no caso que esses documentos, essa documentação acostada em série de manifestação e de recurso foi nota fiscal e escrituração contábil, porque aí não limitaria apenas a análise da nota fiscal, a fim de atestar a retenção na fonte. Quer dizer, na verdade, quando você atesta a retenção na escrituração contábil, você já está atestando o recebimento pelo valor líquido, né? Pois é, foi isso que eu pensei. Não tem, seria redundante, eu acho que seria redundante. Eu acho que talvez o que a conselheira Bianca poderia deixar claro nesse item A é que esses documentos da manifestação e do recurso se refere à nota fiscal e à escrituração contábil, que é fundamental. Eu dei uma mudada, coloquei assim, complementei. Seja analisada a documentação acostada aos autos em sede de manifestação de conformidade de recursos voluntários, sobretudo, mas não se limitando, às notas fiscais e escrituração contábil apresentados, a fim de atestar a efetiva retenção na fonte dos valores declarados, inclusive em relação aos recebimentos líquidos da fonte pagadora, ou seja, além da nota fiscal de serviços, se a movimentação contábil financeira corresponde ao valor líquido. Tá ótimo. Perfeito. Acho que... Doutor Sérgio também que levantou o ponto acho que atende, né, doutor Sérgio? Sim, tá bom. Doutor Lucas, tem alguma observação? Não? Então, acho que, na verdade, a gente pode passar os votos, que eu não colhi os votos ainda, né, a gente ficou debatendo aqui. Doutora Giovana, então, tem 13. Acompanho a relatora. Doutor Dornelas. Também acompanho a relatora, presidente. Doutor Sérgio. Doutor Lucas. Acompanho a relatora, presidente.
Eu também vou acompanhar, então, o resultado é a conversão do julgamento em diligência por unanimidade de votos, nos termos do voto da relatora, com essa nova redação que ela expressou verbalmente aqui, vai constar do voto a ser formalizado. E esse resultado aí, doutora Bianca, não é o item 3, a gente está jogando o item 29, desculpe. Esse 29, o resultado desse 29 vai até o 37. Tá bom. Então, é o mesmo resultado idêntico, não tem alteração nenhuma. Sim, não tem alteração. Então, itens 29 ao 37, conversão ao julgamento em diligência, nós temos do voto da relatora. Efetivamente, está proclamado o resultado. Esse lote aí. Vamos para o 45 agora. É isso mesmo. 45, recorrente Indústria e Comércio e Metal, é relatoria do Dr. Lucas. Dr. Lucas, com a palavra para o relator. Obrigado, presidente. Trato o presente processo de Perdecomp que visa utilizar crédito de saldo negativo de RPJ no calendário 2006 no valor de R$ 25.000, o qual não foi reconhecido por não ter sido confirmado montante condizente com o pleiteado relativo à retenção na fonte não comprovada, conforme tabela abaixo. Essa tabela eu retirei do acordo da DRJ, tá? Cientificado, o contribuinte apresentou manifestação de conformidade em que se limita a discutir a parcela relativa às retenções na fonte não comprovadas, porém não se insurge contra as estimativas não confirmadas, isso é importante também. Tratado o tema, a DRJ Belo Horizonte constituiu definitiva a decisão relativa às compensações de estimativas não confirmadas, tendo em vista a ausência de insurgência na manifestação de conformidade, tendo em vista a ausência de alegações e ou documentação a respeito do tema, e passou a analisar a discussão relativa às retenções na fonte. Em relação às retenções na fonte, entendeu a decisão recorrida que restou confirmada a soma de R$ 26.000 e pouco, relativamente às fontes pagadoras Banco do Brasil e Santander Banespa, refazendo ao final o cálculo para reconhecimento do direito creditório na seguinte maneira. Eu trago aqui a tabela que foi utilizada pela DRJ. Tendo em vista que o total de parcelas confirmadas, R$ 257.730, permanece inferior ao imposto devido, 383 mil, não há crédito a ser reconhecido em favor da interessada. E resignado, o contribuinte apresentou o recurso voluntário alegando em síntese que a decisão recorrida reconhece R$ 26.345 a título de retenção na fonte, porém, ao realizar o cálculo utiliza o valor de R$ 23.505, devendo o cálculo ser refeito para confirmar, ao fim, o total de R$ 260 mil a título de retenções na fonte, e não os 257 que foram reconhecidos. As parcelas não confirmadas de estimativa foram compensadas em 2006, utilizando-se de crédito de saldo credor de imposto de renda no calendário 2005, apresentando conjunto probatório que entende suprir as ausências e traçando longa construção argumentativa. Por fim, requer a reforma da decisão recorrida para que sejam homologados os perdecompos apresentados, além da homologação tácita dos perdecompos que estariam pendentes de decisão há mais de 5 anos, ou ainda que seja baixado em diligência para confirmar o direito creditório. Passando ao voto, posso ir direto ao voto, presidente? Acho que sim. Alguém tem alguma consideração? Pode ir ao voto, então, doutor Lucas. Passando ao voto, o recurso voluntário é tempestivo. Quanto aos requisitos de admissibilidade, merece uma ressalva. Inicialmente, se faz imperioso esclarecer que restou expresso na decisão recorrida que a interessada, na sua peça contestatória, traz alegações e documentação comprobatória a respeito das retenções na fonte. Entretanto, quanto às estimativas compensadas não confirmadas, é silente na manifestação de conformidade, razão pela qual considero, em relação a essa análise, a decisão da autoridade fiscal definitiva. Isso, palavras da DRJ. Contra tal argumentação, o recorrente não se insurge em seu recurso, mas inicia uma discussão a respeito da existência do direito creditório relacionado às estimativas compensadas não confirmadas. Retornando à manifestação de conformidade, de folhas 12 a 13, confirmo que, de fato, não há uma linha sequer tratando a respeito das estimativas compensadas não confirmadas. Nesse contexto, tendo em vista que não foi inaugurado litígio em relação a esse ponto específico, restando sedimentada a preclusão, não conheço dessa argumentação recursal, restringindo-se a análise em relação às retenções na fonte, sob pena, inclusive, de supressão de instância. Em relação à retenção na fonte, ao devolver a matéria em sede recursal para análise, o recorrente demonstra que houve um equívoco entre a fundamentação e a conclusão alcançada pela decisão recorrida. Esse equívoco se deu
quando da confirmação das parcelas retidas na fonte e quando do refazimento dos cálculos. Veja. Assim sendo, considero confirmadas as retenções na fonte no valor em favor da interessada, que somam 26.345. Refazendo os cálculos quanto ao reconhecimento do direito creditório, temos parcelas de composição do crédito confirmadas, 234, retenções confirmadas no acordo, 23.505, total das parcelas confirmadas, 257. De fato, ao transportar a quantia confirmada para o cálculo, a decisão recorrida, vejam, lá em cima ele fala 26.345, e aqui na tabela ele traz 23.505. Se esquece do acréscimo de 2.840. O cálculo, portanto, merece ser refeito com a inclusão da quantia esquecida, fazendo uma quantia final de 260. É um mero erro aqui de repasse do valor, né? Na hora da tabela ele não incluiu esse valor de 2.800. Eu digo que esse valor, de fato, foi um equívoco na hora de transportar o valor efetivo para a tabela. Acontece que, em que pese o equívoco aritmético da decisão recorrida, suas conclusões não merecem ser alteradas, tendo em vista que, igualmente como antes, o total de parcelas confirmadas, 260 mil, permanece inferior ao imposto devido, 383, não havendo crédito a ser reconhecido em favor do recorrente. Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para conhecer em parte o recurso voluntário, para na parte conhecida negar de provimento. Podemos votar, pessoal? Alguma dúvida adicional? Então, vou passar os votos. Conselheira Giovana. Eu tenho aqui uma certa dúvida, essa coisa do não conhecer, a questão da estimativa. Aqui ele fala de parcelas não confirmadas, né, que foram parcelas compensadas. Eu fico até na dúvida, primeiro, se quando ele está alegando um direito creditório de saldo negativo, e ele contesta a forma que o saldo negativo não é X, é Y, se quando ele falou de retenção na fonte, aí só no recurso voluntário ele vem falar de estimativa, mas na realidade o que a gente está discutindo é o saldo negativo. Então, essa relação, a matéria não foi contestada. Eu nem sei se, quando ele apresentou a manifestação de conformidade, qual era a situação, sei lá, dessas compensações de estimativa. Ele está dizendo aqui, tudo bem, não confirmada. Eu não sei, eu fico na dúvida. Eu não sei o que é que ele argumentou no recurso voluntário em relação à estimativa, porque pode ser que isso estava em julgamento e, de repente, essa parcela foi confirmada, estava pendente de julgamento, e quando chega agora num outro processo que discute a estimativa, a compensação foi confirmada. E a gente sequer analisou o recurso nesse sentido, que eu acho que tem até a questão do princípio da verdade material ali, de repente a estimativa que estava em discussão, ele de repente não contestou, porque achou que ele estava contestando isso no processo de compensação da estimativa, que mais cedo ou mais tarde ia ser confirmada, foi confirmada, e de repente eu não estou levando em consideração aqui. Eu não sei. Entendeu qual é a minha dúvida em relação a não conhecer o processo em relação a isso? Bom, pelo que eu tinha entendido, ele não falou nada das estimativas não confirmadas, não citou nem uma linha. Então, agora, a questão que tem que estar se levantando aqui é o seguinte: se estaria em litígio, ainda que ele não tivesse mencionado essa parte do saldo negativo, pelo fato dele estar questionando o saldo negativo em si. Entendi perfeitamente. Se nesse bojo desse pedido dele, de reforma da decisão recorrida, Giovanni, se não foi isso, eu acho que foi isso. Se não estaria não estaria inclusa a discussão também das estimativas pelo fato de ele estar questionando o saldo negativo como um todo, que foi não confirmado. E aí não caberia não conhecimento. Eu particularmente, assim, até opinando de você, eu não veria problema em, por exemplo, a gente se ater à questão de negar provimento ao recurso, sem falar em conhecimento aqui. Porque, na verdade, eu estou lendo aqui também o pedido do contribuinte, ele diz o seguinte: requer a reforma da decisão recorrida para que sejam homologados os perdecompes, né? Então, na verdade, aparentemente está em lide, realmente, porque é a homologação de tudo. Tem decompes retificadoras, entendeu? E que ainda estava pendente na argumentação dele em sede recursal dessas estimativas. Estariam pendentes.
na manifestação de conformidade, ele pelo menos pleiteou o saldo negativo do valor total, pelo menos isso, expressamente? Ou ele só fala das redenções? O que eu li aqui, doutor Lucas, está assim, ó. Por fim, esse é o seu relatório. Requer a reforma da decisão recorrida para que sejam homologados os perdecompos apresentados. Aí tem um aposto. Além da homologação tácita dos perdecompos, seriam pendentes há mais de 5 anos. Pelo que eu vi aqui, ele está aqui na homologação de todos os perdecompos. Além da homologação tácita dos que têm mais de 5 anos, todos os perdecompos. Ou ainda, ele tem um subsidiário, que seja baixado em diligência para confirmar o seu direito creditório. Eu entendi que poderia estar abrangido, inclusive, essa estimativa compensada nesse, que sejam homologados os perdecompos apresentados. Ele está pedindo tudo, que seja homologado tudo, entendeu? Aí caberia essa observação do doutor Giovanni. Agora, você pode também ter uma interpretação que é o seguinte, que essa negativa genérica não abrange essa questão, porque ele não falou nenhuma linha a respeito disso em sede de motivação de recursos. O meu ponto é que a DRJ traz que ele não se manifestou a respeito disso, que ele não trouxe essa insurgência em defesa, não impugnou esse ponto específico. No recurso, ele não contrapõe essa informação da DRJ, mas ele trata como se ele tivesse, como se fosse uma matéria litigiosa, entendeu? No meu ponto de vista, ele poderia ter, olha, esse ponto está equivocado. Por conta disso, isso, nós discutimos nesse sentido e naquele sentido. E não foi isso que foi feito em sede de recurso. Mas eu estou abrindo aqui novamente a manifestação de conformidade para confirmar. Eu acredito que ele fez esse pedido genérico, né, de fato, pedindo para homologar. No valor total, você pode até dizer que está incluído, mas se nem isso é difícil. A minha preocupação, assim, se de repente ele fosse levantar agora, em relação à estimativa, alguma discussão, sei lá, levantar alguma tese que dependesse sei lá, de alguma instrução probatória maior, que ele poderia ter trazido em sede de manifestação e não trouxe. Mas, por exemplo, aqui, eu estou imaginando, não, pelo que eu estou vendo aqui do despacho, que a questão da contabilização da estimativa dependeria única e exclusivamente do andamento do outro pedido de compensação, que seria, no caso, uma prejudicialidade. Então, assim, eu não sei exatamente, porque na verdade não estou conseguindo abrir aqui o processo, o que é que ele alega no recurso voluntário, mas às vezes eu vejo que é como se fosse assim, o que é que aconteceria? Eu vou fazer um pensamento contrário senso. O que é que aconteceria se esses 3 processos de compensação aqui tivessem em discussão no CAF e o CAF reconhecesse a compensação dessa estimativa? A gente teria negado o saldo negativo do contribuinte. Entendeu? Eu entendo que talvez ele não pudesse inovar numa discussão ou trazer coisas novas em relação Estou tentando imaginar aqui o que talvez eu não aceitaria, porque ele já deveria ter contestado uma manifestação de inconformidade. Tá? Mas, assim, é como se fosse quase que um princípio da verdade material que se impõe caso isso tivesse sido homologado. Então, eu não sei. Se ele não contestou, vamos supor que ele não contestou essa estimativa aqui, em nenhum desses 3 processos, e aqui ele abre uma discussão para justificar que foi compensado e que ele tinha saldo negativo naquele outro processo, eu jamais aceitaria abrir uma discussão desse tipo. Entendeu? Mas simplesmente verificar em que pé anda esses 3 processos aqui, para levar em consideração ou não essa estimativa, eu acho que eu levaria em consideração, só que eu não estou conseguindo ver se no recurso voluntário é isso que ele pede, por reconhecer uma certa prejudicialidade. Pelo que o doutor Lucas acho que relatou aqui, acho que ele não falou nada, não é, doutor Lucas? Que ele traz as parcelas não confirmadas. Só, entendeu, doutor Giovanni? Ele nem falou, olha, estão... Eu entendi, estão dizendo o seguinte, se ele tivesse mencionado, estão em outro processo, já era o suficiente para conhecer. Mas eu acho que nem isso ele fez. Ele disse, não foi não confirmado, pelo que eu li aqui do relatório, aí ele começou a discutir a retenção na fonte. Então, no recurso voluntário, ele também não discute estimativa. Não. Não, no recurso voluntário ele discute. Mas o que é que ele diz no recurso voluntário em relação à estimativa? Eu peço desculpa porque eu não estou conseguindo abrir o processo aqui. A análise por parte da Receita Federal tomou como base o período de janeiro a dezembro de 2006 no PERDECOMP tal e PERDECOMP tal. Mas ao analisarem
não levaram em consideração que os créditos compensados em 2006 são oriundos e foram gerados em 2005. Créditos estes que foram e estão demonstrados no PERDECOMP retificadora número tal, entregue na Receita Federal em dezembro de 2006, no total de tanto. Ele traz discussão. Esse enfrentamento é que, como ele não tinha discutido lá embaixo, essa matéria específica, ele faz uma alegação genérica, então, na manifestação de conformidade, o acórdão da DRJ não sedimenta parte dessa discussão, porque ele não traz argumentos relativos à estimativa, e aí ele traz argumentos da estimativa direto, mas sem demonstrar que ele teria alegado isso lá embaixo, entendeu? Aí eu vim com a questão da preclusão, ou então, no mínimo, supressão de instância, né? Eu teria que voltar para ter uma análise de primeira instância a respeito dessa argumentação. Não houve análise dessa argumentação que ele traz em primeira instância. A argumentação aqui é nova em sede de recurso. E pelo que eu estou vendo aqui, assim, até onde eu vi, a gente só tem as estimativas e o número do PERDECOMP. Então, a gente nem sabe se isso foi objeto de recurso. Porque acontece muitas vezes que ele cita o PERDECOMP e cita o número do processo administrativo no qual ele discute a compensação. A gente poderia consultar aqui, não é processo, como é que está o andamento. Mas se ele só tem o número do PERDECOMP e não indica nenhuma suspensão, nenhuma discussão, eu vou terminar aceitando o não conhecimento, porque a gente não tem como verificar isso. Não tem número de processo administrativo, só tem os números da DECOMP. Isso no recurso voluntário também. Estou com o recurso aqui aberto. Então eu vou presumir que não houve discussão administrativa, senão ele teria que ter trazido aos autos que tem uma discussão administrativa, e aí não tem que reconhecer essa estimativa. Enfim. Eu tentei acessar o e-processo aqui e eu acho que eu vou ter que reiniciar o computador para poder acessar. Você chegou a ver a manifestação de conformidade? Pois é, Sérgio, eu estou com o mesmo problema, não estou conseguindo acessar o e-processo. O problema é que, na verdade, tem um problema aí que é o seguinte, né? A DRJ disse, é o que o doutor Lucas está falando, diz que ele é silente, está escrito isso da DRJ. É silente da manifestação de conformidade, isso é a manifestação da DRJ. E ele não se insurge contra essa manifestação de definitividade do julgamento da DRJ. Entendeu, doutor Gilmar? Aí o doutor Lucas falou, olha, ele nem falou, olha, quanto a esse posicionamento de definitividade da decisão, eu só quando ele se insurgiu indiretamente, trazendo argumento, mas de ser definitivo ou não, ele nem superou isso. Uma vez superado isso, eu poderia ter analisado a argumentação dele. Mas essa definitividade da manifestação da autoridade de dados do despacho decisório, que a DRJ manifestou formalmente, ele não se insurgiu em nada contra isso. Não foi isso, doutor Lucas? Exatamente. A DRJ disse, olha, não tem nada aqui na manifestação, é definitivo, então, o despacho decisório contra essa parcela. E o contribuinte nada falou, nem cede recurso quanto a isso. Então, assim, ainda que tivesse um processo aqui, como é que eu afasto essa argumentação da definitividade do despacho decisório aqui, sem ele ter pedido nada? Entendeu? Essa aqui é a questão básica. Aí, doutor João, tem o outro ponto seguinte, tá? Então, eu acho que eu posso afastar. Aí teria que ver se tem processo, eventualmente seria uma outra discussão. Mas acho que tem uma discussão anterior a essa, se tem processo ou não, é o seguinte, se essa definitividade do despacho decisório dada pela DRJ poderia ser discutida aqui sem insurgência do contribuinte. É isso que o doutor Lucas trouxe, evidentemente, que ele falou assim, olha, a DRJ falou, é definitivo o despacho decisório. Ele não fala nada no recurso, como é que você vai alterar essa decisão? Entendeu? Ele discute a base, né? Mas ele não se insurge diretamente contra o que está alegado. Então, porque ele não fala, olha, a DRJ errou ao tratar da definitividade. Porque eu trouxe isso, trouxe isso. Não, ele simplesmente começa a discutir a estimativa como se a DRJ não tivesse falado sobre isso. Aí o que acontece? A preclusão da definitividade é que eu acho difícil afastar, por isso que eu vou até, assim, falei que eu estava pronto para votar por isso, porque houve uma definitividade declarada pela DRJ do despacho decisório que não tem nada no recurso a respeito disso, entendeu? Eu acho que esse que é o ponto principal do relator quanto a isso. Ele nem entrou nisso, teria mérito ou não, efetivamente, eu até achei que não tinha, mas ele confirmou realmente que tem uma discussão de mérito quanto a isso aqui. Mas quanto à definitividade da decisão da autoridade de origem que a DRJ declarou, não tem discussão no recurso.
entendeu? E aí isso eles pegou para dizer que está precluso não conhecer. Foi isso que eu entendi. É porque eu poderia afastar se ele tivesse argumentando que houve um equívoco na decisão. Aí eu poderia afastar e enfrentar. Se eu entender que e aí por isso que eu fui na manifestação de conformidade. Não tem nenhuma manifestação expressa em relação à estimativa. De forma global, eventualmente tem, mas não tem expressa. E é o que a DRJ fala. E se eu for enfrentar isso agora, eu entendo que seria uma supressão de distância, né? Eu teria que voltar, anular a decisão de piso, para que ele enfrente essa matéria aqui da forma como foi posta agora em sede de recurso. Mas eu enfrentar de forma inicial, eu acho que seria um pouco mais complicado. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir vista desse processo, aí eu dou uma olhadinha, penso melhor, né? Estou até bastante inclinada a seguir o relator, mas eu vou dar uma olhadinha, porque eu não estou conseguindo acessar o e-processo, e aí eu formulo melhor. Tá bom. Então, item 45, processo sai em vice pela doutora Giovana. Eu não vou converter em coletiva, mas a gente discute, então, no retorno, efetivamente. Eu também vou dar uma olhada. Eu, a princípio, até já, assim, me manifestei já aqui, tenderia a concordar com o relator. Mas, óbvio, quando o processo voltar, cada um também pode, o que se pensou aqui, mudar. Se estiver presente, obviamente, em si, ninguém votou, né, efetivamente, o julgamento. Então, na verdade, então é vistas para a doutora Giovana. Resultado do 45. E registrando o voto do relator, que foi no sentido de não conhecer parcialmente do recurso, e na parte conhecida, negar-lhe provimentos, vai ficar registrado em ato, né, doutor Lucas? E ele, a doutora Giovana pediu vistas a seguir do processo. Ok. Pessoal, acho que a gente vai fazer um intervalinho agora, mas só para já falar da ordem a seguir, tem novamente um grupo de processos aqui, doutor Fernando, que doutora Giovana, só pediria que amanhã você, o doutor Dornelas, ou a doutora Bianca, o doutor Lucas, o doutor Sérgio, quem lembrar, que é o mesmo caso desse hoje, que tem 3 processos aqui que têm videoconferência solicitada para retirada. Então, para a gente lembrar de falar com o apoio, para se o patrão estiver na sala de espera, não ficar lá esperando e comunicar a retirada. E esse até seria videoconferência, ele até participaria da nossa reunião. É o 47, 48, 49. Então, de relatório do doutor Fernando. Certo, vamos tentar lembrar. Aí, de repente, é até bom essa pausa aqui, porque eu vou tentar reinicializar, resolver meu processo, que eu não estou conseguindo aqui, o Sérgio também não, né? Aí depois, os 50, eu acho que a gente não pode fazer, porque tem sustentação oral solicitada, né, doutor Lucas? Isso. De sua relatoria. Então, acho que a gente, a partir, agora seguiria já para a pauta da tarde, no 51, a doutora Bianca já colocou lá na pastinha. Mas tá bom, então vamos dar um intervalo aí, pode ser 15 minutos, a gente estender um pouco agora, a gente volta 3 e 5, tá, pessoal? Val,